Bom dia, bom dia. Ó, tem um tempinho já que eu não faço uma live aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Quero me apresentar, eu sou a Rafa. Eu ajudo mulheres a serem líderes da sua vida com o poder da decisão. Tenho essa frase como um norte. Eu quero contribuir com a vida de muitas mulheres. Hoje eu quero falar sobre o não, o poder do não como seu grande aliado. Bom dia para quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui. O obstáculo é a gente aparecer bonita de manhã, né? Porque a gente acorda meio amassado. Sejam muito bem-vindos. Façam um excelente dia. Vamos lá. A gente sabe que esse mês de janeiro a gente está falando muito sobre saúde mental, né? Isso é um tema importantíssimo o ano todo. Mas eu queria aproveitar também esse momento para a gente poder falar sobre o não, o poder do não e o poder do não como um aliado, principalmente para nós mulheres. Eu quero conversar com mulheres, eu quero me comunicar por ser mulher, por entender as dores, os dissabores e até as coisas muito boas que nós mulheres passamos, né? Então, minha comunicação hoje é muito voltada para o público feminino, para a mulherada. Para mulheres assim como eu, que também passaram por coisas que eu passei e que estão olhando para os lugares onde a gente ainda vai chegar. Então, eu queria falar o não, o poder do não como um aliado nosso, um aliado feminino. Então, se você está chegando aí e puder encaminhar essa live para uma mulher incrível, para uma mulher poderosa, para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, para sua namorada, para suas amigas, eu tenho certeza que vai ser uma live bem gostosa da gente poder compartilhar. Queria falar do poder do não como um aliado. Quando a gente volta um pouquinho, eu costumo dizer que muita coisa do que a gente vive, do que a gente sente, é realmente fruto da nossa criação, do nosso passado, da nossa infância. E eu queria já aproveitar esse gancho para falar como que nós, principalmente nós mulheres, a gente é criado, né? A gente é educado muito assim, seja boazinha que você vai receber esse doce, seja boazinha que você vai receber esse presente, né? Se você for uma filha boazinha, você vai conquistar tal coisa, você vai ter esse resultado. Então eu tô trazendo isso porque a gente é educado, ensinado mesmo, a ser bonzinho, a ser aquela pessoa que tá sempre não dando um trabalho, não dando não tendo um questionamento. Então eu tô trazendo isso porque desde pequenininho, lá da nossa infância, a gente vem realmente tendo que ser aquela pessoa que tá sempre sendo boazinha, sempre dizendo sim, sempre servindo, sempre nesse papel de bonzinho. E isso, principalmente para nós mulheres, é muito prejudicial. Porque a gente cresce, a gente traz isso para a vida adulta de forma inconsciente, continuando a sermos com esse peso de sermos boazinhas, para receber a validação, para receber a aprovação. Quando criança era o doce. Quando a gente cresce é para receber o amor, a não rejeição, o não distanciamento, né? Então a gente cresce com essas crenças mesmo de criança, de pequeno, de que você tem que ser bonzinho, boazinha. Nós mulheres temos que ser muito boazinhas, cuidadoras. E aí a gente cresce ainda assim, com essa síndrome de boazinha. E o bonzinho, no final das contas, ele só se prejudica. A gente sabe disso. No fundo a gente sabe. Porque o bonzinho, ele sempre encontra... É como se ele fosse a vítima e ele encontra o seu algoz perfeito, né? Não, eu acho que não é algoz o nome. É o seu... Você que tá aí me ajuda a lembrar a palavra. É como se fosse a sua... o bonzinho é a vítima, né? E ele encontra o bonzinho sempre encontra o seu opressor perfeito. Por que eu tô trazendo isso? A gente precisa exercitar essa tranquilidade de dar uma negativa pra alguém, de dizer não tô confortável, não quero ir. Não, trazer um exemplo muito simples. Bem típico brasileiro, bem típico nós feminina, mulheres. Alguém te chama pra ir algum lugar, você fala assim, você não quer ir, você sabe que você provavelmente nem vai, mas você fala assim, por uma educação, que não é educação, é só uma validação. Eu vou ver e te falo, eu vou ver e te ligo, eu vou ver e a gente combina. Bom dia, Rosa. No fundo, a gente não vai, a gente não quer ir,
Mas a gente fala que vai ver essa síndrome de boazinha, de não dizer o não. Tô trazendo isso porque a gente precisa aprender a dizer não. Foi um grande exercício pra mim. Por quê? Eu sou essa persona, essa jovem, essa criança que meus pais sempre viveram conflitos familiares muito fortes, sempre tive uma família desajustada. E eu não tô falando mal da minha família, tô trazendo a minha vivência, é real, é fato. Uma família desajustada. Então, eu vivia no meio de dois pais desajustados e de uma família destruída mesmo, emocionalmente, financeiramente, enfim. E eu tinha que ser a criança boazinha, para de alguma forma receber a atenção ou de um, de outro ou de ambos. E a gente não percebe. Aí cresce, traz isso. Eu tinha muito medo de ser rejeitada. Talvez ainda fique alguma coisa, né? Eu trato isso lá na Dani, na psicóloga. Dani é minha psicóloga incrível. Eu sou apaixonada pelo trabalho da Dani e pela transformação que a Dani faz na vida das mulheres também. Eu falo muito sobre a importância de fazer terapia. Eu quero trazer essa reflexão para você que está assistindo aí comigo e você que vai assistir depois. Se você tem essa síndrome, essa dificuldade, realmente sabe, esse apego de não conseguir dizer não. Se você entende a importância de você aprender a dizer não, se você consegue trazer para sua consciência isso. Eu consigo dizer não? Eu falo muito que o poder de algumas viradas de chave estão muito nas perguntas. Não estão nem nas respostas, estão nas perguntas. As pessoas brincam que eu sou jornalista, porque eu faço muitas perguntas para mim e para o outro, para eu encontrar algumas respostas. Mas eu acho que sempre acredito mesmo. A chave estão nas perguntas. As perguntas certas, elas realmente trazem as viradas de chave certas. Então eu me pergunto, eu quero isso? Eu sei dizer não? Eu consigo naturalmente alguém me convidar para algo e eu falar assim, não vou. Sem explicar muito. Para mim é um exercício isso. Dizer não sem ter que explicar muito. Me posicionar com uma negativa sem ficar preocupado se a pessoa vai validar a minha posição. Isso realmente é uma dor feminina muito forte. Por mais que a gente não queira criar essa questão da separação do feminino para o masculino, nós mulheres fomos muito mais educadas para sermos boazinhas, para estarmos nesse papel de servidora, de não ser rejeitada. Nós temos muito medo da rejeição. Isso é uma ferida muito forte para as mulheres. Foi uma ferida muito forte para mim que eu tratei durante muito tempo na terapia. Ainda trato, ainda faço terapia ainda. E eu quero deixar essa reflexão para você. Você consegue dizer não? Você entende a importância de dizer não? Porque quando você não diz, eu gosto disso. Quando você não diz não para alguém, você está dizendo não para você, né? Alguém vai receber um não. E muitas vezes é você que recebe. Então, por mais que seja difícil, entre você e o outro, precisa ser pro outro, não pode ser para você. Tô tentando acenar para quem tá chegando, que não tá conseguindo. Ai, agora acho que foi. Eu tenho essa questão de ter o não como um aliado para mim muito forte. Tento mesmo ter o não como um aliado, tento mesmo ter o não como uma resposta. Eu quero fazer isso, eu me sinto confortável, eu vou ficar feliz, vai ser bom para mim, as perguntas que eu faço para mim, né? É importante para mim abrir mão desse não? Pergunta para você. Se você tem dificuldade de dizer não, para mim o primeiro passo é você realmente entender. Eu consigo dizer não? Eu sou uma pessoa que digo não facilmente? Eu tenho quase certeza que você não diz não facilmente. E você pode observar que a pessoa que diz não facilmente, ela geralmente é julgada por ser uma pessoa grossa, agressiva ou muito firme, ou muito... Ai, gente, agora que eu vi que eu tô com filtro, não gostei disso não. Eu gosto de... Não sei se eu consigo tirar. Eu gosto de aparecer na internet mais naturalzinha, porque é a gente, né? Mas eu nem percebi. Tem tanto tempo que eu não faço live. Ah, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não.
Ah, puxa vida. Hoje vocês vão ter que me ver de filtro. Depois eu... Na próxima eu vejo isso. Eu não gosto de aparecer aqui de filtro, não. Ah, acho que eu consigo tirar. Ih, troquei por um preto. Eu gosto de aparecer aqui na internet pra gente poder bater papo natural. Tá bom, Paty. Eu queria não estar de filtro para esse bate-papo. Você vê como é que a internet faz isso com a gente, né? É realmente, pra mim, é uma coisa ruim a gente usar muito filtro o tempo todo. Mas vamos pro que interessa. Não vou desviar aqui do foco, não. Porque agora que eu percebi que eu tava com filtro, eu prefiro aparecer na internet sem filtro. Tem muito tempo que eu não faço live. Eu gosto muito de fazer live, né? Mas tem muito tempo que eu não faço live. Eu queria saber de você. Se você tá por aí, me conta nos comentários se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Se você fala não de forma posicionada facilmente. Se você identifica, se você parou pra pensar nisso. Rafa, eu tenho dificuldade de dizer não? Eu sou uma pessoa que digo não pro outro sem ter que me justificar tanto. Eu faço coisas que eu não quero, porque eu não quero negar alguma coisa pro outro. Principalmente com quem a gente ama, tá? Talvez não seja com todo mundo não, mas principalmente com aquela pessoa que você gosta muito. Meu filho, Denis é a base, é a bússola, é o norte, assim. Quando... É uma coisa muito materna, né? Mas quando alguém me pergunta algo, a primeira coisa que me vem à mente é sempre Denis. E eu preciso estar à frente disso. É um exercício que eu faço. Mas eu sempre, quando alguém me perguntar algo, eu já visualizo primeiro o Denis. Então, dizer não pro Denis, pra mim, é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Mas quando identifiquei o quanto eu preciso aprender a dizer não pra me posicionar, até com ele foi um grande exercício. Então, eu quero que você pense nisso, sabe? E a parte agora ficou muito claro. Poxa, Paty, eu não consigo tirar. Queria tirar o filtro pra parecer bem naturalzinha, né? Bem com o rostinho inchado, bem Rafa. Mas eu não consegui. Ah, o Rômulo tá falando, tem dificuldade com a minha mãe. Pois quando geralmente a gente observa que é uma pessoa que a gente ama muito, a gente tem dificuldade de dizer não, né? O que eu quero trazer aqui é se essa dificuldade de dizer não, ela é constante e ela é pra todo mundo e ela é o tempo todo. Porque aí você tá dizendo não pra você. Isso é uma coisa que a gente precisa trazer pra consciência de forma muito clara. Eu consigo dizer não, eu consigo me posicionar, eu consigo falar não pro outro, porque se eu não falar não pro outro, eu vou falar não pra mim. Eu penso muito isso. Eu quero ir num lugar... Hoje, se eu não quiser ir, eu entendo que não. E não é não. E não pode ser um não sofrido também, sabe? Não pode ser um não posicionado. Não. Eu vi uma vez eu sou muito de estudar, né? De ler, de me alimentar de coisas que eu sei que vão ser boas pra mim. E aí eu vi uma vez um case que era sobre essa questão de dizer sim ou não, de um americano, que alguém falou assim, hoje é meu aniversário e eu queria te convidar pra gente no happy hour. E aí o americano falou assim, não. Obrigada. E virou as costas e foi embora. E aí as pessoas ficaram assim, né? O grupo ficou assim, caramba, mas que grosseria, ou que falta de tato. E aí alguém falou, não, é muito cultural deles serem diretos e objetivos e... Não, eu não posso ir, hoje eu não quero ir. Sem ter que explicar, sem ter que justificar. Porque toda vez que a gente tem que justificar muito algo também, a gente acaba se afetando, né? A gente acaba se ferindo. Então... Eu queria hoje trazer pra gente aqui o quanto não é um aliado nosso, um aliado de posicionamento. Eu gosto muito dessa questão da gente olhar para o nosso posicionamento, da gente entender o que é um posicionamento. Se posicionar é saber quem você é saber o que você está fazendo, é olhar para suas atitudes e entender o quanto elas são boas ou não para você. Né? Para o outro, claro, a gente vive em sociedade, também a gente não pode estar aqui no bate-papo como se fosse indiferente. Não é isso. É porque se você entende que você está servindo mais ao outro do que a você, você tem um problema. Eu falo aqui muito que eu gosto muito das tríades, né? Pai, Filho, Espírito Santo, pirâmide, eu tenho essas coisas com símbolos. Então eu quero trazer aqui hoje, eu até anotei para não esquecer. 3 coisas que eu acredito que são fundamentais para a gente poder
olhar para esse não como aliado, que eu gosto muito. Eu queria bem falando um comentário aqui que a Paty Luz fez. Olha, Paty, um beijo. Paty fez uma mentoria incrível. Paty está em Portugal. Eu acho que Paty está em Portugal ainda. Fez uma mentoria maravilhosa com uma mulherada, com um grupo, não foi só com mulheres não, e foi incrível. A Paty colocou assim, ó, eu na vida, vivem dizendo que sou grossa e não é apenas uma questão de me posicionar. Se não faz sentido, se não faz bem, digo que não. Sou de servir, mas sem me prejudicar. Cara, se você estiver me vendo essa live aí, printa essa fala da Paty pra mim que eu quero compartilhar nos meus stories. E fazer essa gentileza. Que fala posicionada, é isso. Parece grosseiro ou parece muito direto. Ainda mais nós mulheres, a gente tá sempre colocada no lugar de TPM. Essa tá louca, né? Essa tá descompensada. Quando a gente se posiciona, a gente é julgada de diversas formas. Aí vem nossas rejeições pessoais, nossas crenças, nossos medos, medo de ser abandonada, medo de ficar sozinha. E tem tantos medos envolvidos. Quando a gente se livra disso, a gente consegue dizer não, né? Eu, Rafa, tenho como um exercício saber e aprender a dizer não. Ó, não, nesse momento eu não quero, nesse momento eu não posso, não faz sentido pra mim. Eu tenho ainda um quê de explicação. Isso eu tenho. E eu identifico isso. Pô, você não precisava explicar tanto. Você não precisava realmente entrar tanto no detalhe sobre o assunto. Mas eu tenho isso. É um exercício não me explicar tanto para o outro. Mas também um exercício para mim, porque eu sou uma pessoa muito humana. É um defeito e uma qualidade, né? Eu gosto disso em mim, mas eu sei o quanto isso também pode me atrapalhar. Mas eu trago essa reflexão aqui para que a gente não fique justificando para o outro não. Então, é como se primeiro a gente precisasse entender se a gente sabe falar não. Eu sei falar não? É uma pergunta para você. Você sair dessa live hoje pensando sobre isso. Se você puder me responder nos comentários se você sabe falar não. O não pra você é tranquilo. Eu não sei se a Maria tá aí ainda, mas Maria é uma profissional incrível que eu trabalhei. Maria fala não facilmente. Pra mim, nunca foi tão fácil dizer não. Pra mim sempre foi aquela criança, a Rafa lá de pequenininha. Será que vão me aceitar? Será que vão me entender? Será que vão me acolher se eu falar que não? Se eu falar que eu não quero? Se eu falar que eu não gosto? Se eu falar que eu não vou? Se eu falar que não? Se eu falar que não e não justificar? Ah, a Maria tá aí sim. Ela falou, tem que aprender a falar sim. Uma grande profissional que se tornou uma amiga que me ensinou muito sobre isso. Rafa, você não se coloca em primeiro lugar. Realmente era uma dor minha. Eu me preocupo tanto com o outro, eu tenho isso ainda de me preocupar com o outro. Mas que eu era capaz de dizer não pra mim por diversas vezes, de diversas formas, que poderiam me agredir pra poder deixar o outro bem, o outro confortável. Sabe aquela coisa simples de você estar no meio de um grupo e alguém fazer uma piada muito nada a ver com você e você não querer deixar o outro desconfortável? Deixa o outro desconfortável. Sabe? Deixa o outro desconfortável, mas não se deixe desconfortável. Não deixe de dizer não para o outro e diga não para você. A primeira pessoa que tem que receber o seu sim é você. Se você aprender isso, né? Eu aprendi isso como um exercício e ainda exercito isso hoje. Né? Eu acabei de dar o exemplo do meu filho. O Denis, pra mim, é uma bússola muito forte. Então, se ele pede algo, às vezes eu tô na rua e aí ele fala, mãe, eu precisava do documento tal. Mãe, eu preciso não sei do que. Eu fico, ai meu Deus, eu preciso resolver isso. Aí eu paro e falo, Denis, nesse momento eu não posso te atender. Eu tô fazendo isso e isso. Aí, olha uma coisa que eu me sinto culpada. Se eu estiver na academia e ele me pedir algo. É quase como se eu estivesse cometendo um crime. Ah, eu tô na academia, meu filho precisa de mim. Mas aí eu aprendi também, é emergência? É de morte? Não é. Então tá tudo bem. Aprende a dizer não. Ninguém vai morrer, ninguém vai, sabe? Primeiro que você não é médico, não vai salvar a vida de ninguém. Você não é paramédico e não vai acontecer nada de grave. Aprende a dizer não. Traz essa consciência de dizer não como um aliado. Principalmente para as pessoas que você ama tanto. Porque eu sei o quanto isso é difícil. Mas o pior, a Rafa do passado tinha dificuldade de dizer não para todas as pessoas. Não era só pro Denis, não. Era para qualquer pessoa, todas as pessoas. Hoje isso não é mais uma verdade, não é mais uma realidade. Mas estou compartilhando com você o quanto eu trouxe o não
para minha vida como aliado. Hoje, dizer não, eu entendo que é um processo que se eu disser sim o tempo inteiro para o outro, eu vou dizer não para mim. Eu quero que você saia dessa live hoje com essa reflexão. Eu sei dizer não, eu consigo dizer não. Eu consigo dizer não e isso não me ferir também. Eu consigo dizer sim para mim. Ó, a Rosa botou aqui, ainda estou em processo de aprendizado. Eu também tinha síndrome de boazinha. Rosa, é muito difícil uma mulher não ter essa síndrome de boazinha. Talvez essa geração um pouco mais jovem consiga, tenha sido criada, né, educada, ensinada de outra forma. Mas as mulheres assim, 35 mais, que é muito o público que eu comunico aqui, são pessoas que muitas vezes vieram de lares desestruturados, de famílias de mãe narcisista, de famílias que a criança não era o centro, né? Não era o centro do mundo de um egocentrismo, não. Mas a família ali não era bem estruturada e a criança não era um centro de um lar saudável. Então a criança fica no meio, querendo atenção, querendo ser boa e leva isso pra fase adulta. Nós, mulheres, trazemos isso pra fase adulta. E aí a gente quer essa validação do marido, do time do trabalho, né? Dos seus amigos. Quantas vezes pessoas vivem amizades tóxicas, amizades que não são coerentes com os valores dela, porque ela não quer dizer não para um amigo, para a piada do amigo, para o ambiente que o amigo quer. Quantas vezes eu já fui em lugares que eu não gostaria de ir porque eu não queria dizer não para o meu ex-marido? Sabe? Quantas vezes eu já me posicionei de forma que eu não gostaria que agredir os meus valores pessoais por eu não saber dizer não, por eu não ter esse poder do não como um aliado. E eu quero trazer essa reflexão para você hoje, que eu trago para minha vida ainda como uma verdade, uma rotina, para que você saia daqui pensando: eu consigo dizer não, eu sei dizer não, eu me posiciono como não. As irmãs Medeiros estão aí, essas lindas. Elas botaram, Rafa, verdade, falar não é libertador. Eu não quero trazer aqui, gente, um discurso exagerado. Eu não gosto dos exageros, né? Eu sou uma pessoa intensa, mas eu não gosto dos exageros, que exageros eles também têm, eles beiram, é como se a balança fosse para um lado também que eu não gostaria que fosse. Não é para que a gente realmente, não é para que seja uma fala, eu não me importo com o outro que lute, o outro que não sei o que. Eu Rafa, não tenho esses exageros. Mas eu, Rafa, hoje penso que a gente precisa dizer não sempre que for algo que seja importante pra gente. Que seja algo que a gente consiga olhar e falar: isso aqui me agride, isso aqui fere meus valores, isso aqui é uma coisa que eu não quero fazer, isso aqui é uma coisa que vai me prejudicar, isso aqui é uma coisa que eu não tô afim, não me faz bem. Não. Então, primeira coisa é entender se você consegue dizer não. Porque esse foi o meu ponto, tá? Eu olhei e falei: tem um problema aqui, eu não consigo dizer não. Mas você precisa ser sincero com você mesmo. O primeiro ponto é esse: você consegue dizer não? Se alguém te mandar um WhatsApp agora pedindo pra você fazer uma coisa que você não quer fazer, mas que seja uma pessoa que você gosta, você vai falar não pra ela? Provavelmente não. Provavelmente você vai falar não pra você. Gente, é muito até de alguma forma inconsciente. Não é uma coisa que a gente faz assim: eu tô falando não pra mim, eu tô me agredindo. Não, eu quero tanto aquela pessoa bem, eu gosto tanto dela. E muitas vezes eu quero a validação dela, eu quero o amor dela. E eu vou lá e faço o que ela quer. E eu quero fazer. Eu tô afim de ir. Eu quero hoje, ao invés de deitar mais cedo e curtir a minha própria companhia, eu quero ir naquele churrasco. Eu quero hoje deixar de ler o livro que eu gosto pra poder estar com um amigo tomando um café. Precisa entender o que você quer, né? Então, primeiro, se você sabe dizer não. Depois, se você sabe o que você quer. Porque uma coisa que eu gosto muito: se você não tem a sua agenda, as suas prioridades, você vive a agenda do outro. Você vive a prioridade do outro, né? Então, é o que eu quero, é o que eu gosto, eu tô confortável com isso, eu tô bem. Moisés, olha, ter você aqui é um presente, cara. Olha meus olhinhos brilhando, se você consegue ver. A gente evolui todos os dias, né? Obrigada, tá? Então, vamos voltar. Moisés, se eu tivesse esse entendimento e essa clareza de quem eu sou, do que eu quero, naquela época que você tanto me ensinou, talvez seria muito diferente. Porque o autoconhecimento, ele realmente, as pessoas misturam tudo, né? Os processos de coach com religião, com autoconhecimento, botam tudo num pacote e às vezes não conseguem
dar um próximo passo de evolução pessoal. Mas quando você mergulha no autoconhecimento, quando você se conhece, você sabe, é como se fosse uma análise SWOT da administração. Quando você consegue ver suas forças, suas fraquezas, né? Seus pontos de melhoria, seus concorrentes. Se você faz uma análise SWOT, você consegue realmente evoluir bastante. Tenho feito um mergulho profundo hoje de trazer tudo que eu vivenciei e que eu realmente aprendi, que eu desconstruí, que eu virei para poder eu impactar outras mulheres. Porque eu sempre penso que maior é o que serve, é uma frase que eu adoro. E eu sempre penso também que as pessoas que estão bem posicionadas são pessoas que fazem pelos outros, né? Então, quando a gente acessa uma coisa boa, a gente tem muito disso, né? Come um prato bom, a gente olha e fala, cara, eu queria contar pro fulano, eu queria que fulano viesse nesse restaurante, né? Acessa uma coisa boa, a gente quer compartilhar com o mundo. Pelo menos eu sempre fui assim. Li um livro, eu queria compartilhar com as pessoas. A internet hoje traz esse canal muito forte pra gente, né? Se você consegue acessar uma coisa, você consegue transbordar pra um monte de gente. Não dá mais pra ficar só na gente, não é só sobre a gente, né? Eu gosto disso, não é só sobre mim, é realmente as transformações que eu fiz na minha vida, os posicionamentos que eu adotei, as coisas que eu acessei e que eu quero agora transbordar pro mundo inteiro. Eu quero uma geração de mulheres curadas, eu quero uma geração de mulheres líderes, uma geração de mulheres posicionadas, sabe? Porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim lá atrás. Eu gostaria que talvez com 20 e poucos anos, 30, naquela fase ali, né, de tanta clareza da idade, eu tivesse alguém que falasse assim, Rafa, olha pra isso aqui. Rafa, busca esse ponto aqui. Rafa, acho que por isso a importância dos mentores, eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Por que o mentor é tão importante na tua vida? Porque são pessoas que vão te dar um norte de um próximo passo que você precisa tanto, né? Mas, eu queria voltar para as tríades. Eu falo a beça, né, gente? Eu sou host de um podcast, então uma hora de live pra mim é pouco, hein? Ó, eu queria trazer as tríades que eu anotei aqui pra... Irmãs Medeiros, não se culpe porque acredito que não teríamos maturidade. É verdade, eu não me culpo não, mas eu sou aquela pessoa que quando acesso uma coisa eu falo, putz, onde é que eu tava? Sabe? Como é que eu não vi isso antes? Cara, é como se abrisse um clarão, né, na sua mente. E eu entendo hoje o quanto o poder do não é forte e o quanto você precisa aprender a dizer isso para o outro de forma leve, de forma que você não diga não pra você, né? Eu dizia, eu acho que eu não conseguia dizer não pro mundo inteiro, pra qualquer pessoa, pra todas as pessoas, mas eu dizia não pra mim todos os dias, dizia não pra mim de todas as formas, só que sem saber que era isso, sem ter consciência. Por isso que a gente vai trazer muito pra consciência as perguntas. Eu sei falar não, eu consigo dizer não pras pessoas que eu gosto, o não é meu aliado. Não é pra ser um problema, mas o não é uma coisa que eu falo pro outro. Não quero, não posso ir, eu não vou, não tô afim. Isso aqui não me faz bem. Esse teu posicionamento, ele me fere, ele me machuca, né? Às vezes as pessoas fazem coisas que a gente permite o tempo inteiro e a gente não se posiciona com elas. Então, dizer não é um processo libertador. Mas eu quero trazer as tríades. Lembra que eu falei que eu gosto de tríade? De Pai, Filho e Espírito Santo? Eu anotei 3 coisas que eu acho que são determinante pra você parar de ser boazinha. Para de ser boazinha. Eu era muito boazinha. Cara, eu queria que alguém tivesse me dado uns tapas assim, falando, Rafa, para de ser boazinha. Eu acho que Maria fez um pouco disso comigo, hein? De falar assim, para de ser boazinha. É uma síndrome de boazinha, de heroína, de salvadora, de... Tudo inconsciente, tá, gente? Eu nunca fui de fazer coisas pra ser a boazinha que todo mundo ama, porque quero ser o centro das atenções. Pelo contrário, era tanta rejeição da infância, era tanta falta do passado, eram tantas mazelas mesmo de criança que não sabia, que não foram curadas, que eu era boazinha pra todo mundo, pra qualquer pessoa, sabe? Minha irmã entrou na live aí agora. Por muitas vezes eu passava alguma coisa na rua e quem me defendia era minha irmã. Gente, a minha irmã é mais nova que eu. Como que você não é posicionado, mesmo a sua irmã te amando e sendo uma base da sua família, como que você é defendido pela sua irmã? Se você é mais velho que ela, quem tem que defender ela é você. Olha como os papéis da família estão destruídos, fica tudo invertido. Eu não consigo me posicionar. Ela continua cuidando de muita coisa, porque minha irmã é sensacional, tá? Mas hoje eu entendo o quanto eu não tinha que ser defendida pela minha irmã.
Eu sou a irmã mais velha, quem defende sou eu, quem cuida sou eu. Em raras exceções, ela cuida, mas o papel maior é meu. Então olha como uma família disfuncional, como um lar disfuncional, como a falta do conhecimento, a falta do amor até, da clareza, te põe em lugares e situações que você não precisa, não merece estar. Então, às vezes alguém me pedia alguma coisa e eu fazia, minha irmã falava, não vai fazer. Não, você não vai fazer isso. Não, isso aqui não. E ela dizia o não no meu lugar. Olha que loucura. Você precisa ter essa clareza. Outra pessoa tem que dizer o não por você ou você consegue dizer o seu não? Você precisa que outra pessoa venha intervir no seu posicionamento? Não pode ser assim. Você precisa assumir o seu papel no mundo, assumir o seu controle no mundo, sabe? Assumir o controle da sua decisão. Maria botou aqui, ó. Falar ou ouvir não é saudável e natural. Ao perceber isso, você pode ter mais disposição para cuidar de você mesmo. Cara, é isso. Falar não. É uma coisa natural, não é uma coisa agressiva. Bem-vindos vocês que estão chegando agora, essas mulheres maravilhosas que eu tenho aqui no Instagram. Falar não é uma coisa, precisa ser um posicionamento muito natural. Precisa ser um posicionamento muito tranquilo para você e para o outro que ouve. Por muitas vezes o outro que vai ouvir também não vai entender, não vai achar natural. Bom dia. Não vai... Ah, que linda, tá de São Paulo me vendo, Vivian. Vivian é uma mulher muito posicionada, cara. Eu realmente tenho mulheres maravilhosas. Vivi, eu escrevi um livro, DNA das Mulheres de Sucesso, junto com a Vivi. Oi, Aninha. Você precisa entender se você consegue se posicionar com ou não, mesmo quando o outro não vai entender. Mesmo quando o outro não vai aceitar. E você tratar isso dentro de você. O que é do outro, o outro que trate, óbvio. Mas você tratar que você não vai ter essa validação e tá tudo bem. Você não vai ter esse apoio e tá tudo bem. O outro vai questionar muitas vezes sua decisão e você vai falar, tá tudo bem. O não, ele precisa ser saudável. Para nós mulheres, o não é naturalizado. Eu não quero trazer aqui bandeiras, tá, pessoal? De dividir homens e mulheres e o feminismo e os red pills. Não é isso. Não é isso mesmo. Eu não gosto desses extremos, não. Mas a gente precisa trazer com clareza as dores que são femininas de uma forma maior do que os homens passam. E o áudio tá ruim? Eu não sei por quê. Poxa, amiga, eu tô no Instagram, né? Tô fazendo pelo Instagram, pelo próprio telefone. Eu não sei porque pode estar ruim o áudio, mas tem muito tempo que eu não faço live. Eu vou tentar dar uma ajustada. Eu preciso de um iPhone 15 milhões pra ficar melhor. Brincadeira, a gente faz o que tem nas condições que a gente tem todos os dias, né? Isso faz a gente ser sensacional. Quero trazer aqui que você pode dizer não, sim. Você pode se posicionar, sim, pro outro, mesmo que o outro não entenda. Mesmo que o outro não te valide. É claro que é um processo difícil. É um processo doloroso, tá? Porque o que... Ai, amiga, desculpa. De repente alguma coisa no meu telefone. Mas eu vou acompanhar pra melhorar isso aqui. Porque realmente pra gente ouvir uma live tem que estar boa. Tem que estar com um som bom. Eu quero que você pense nessas reflexões. Mas também o que eu gosto? Eu gosto muito do acolhimento. Não adianta a gente... Eu tô trazendo aqui os meus cases pessoais, né? As minhas vivências. Mas as coisas não são tão simples, tá? Porque a gente também vê tanta gente na internet falando o que você tem que fazer, a forma que você tem que se posicionar, a forma que você tem que agir, as formas de muitas coisas. Só que cada pessoa é um indivíduo, né? Cada um tem a seu DNA, a sua marca, a sua forma. Então não tem uma fórmula mágica pra todo mundo. A gente não pode falar que as coisas é só fazer e vai lá e faz. Sai dessa live e vai e diz não pra alguém. Eu participei de uma mentoria um tempo atrás, que a menina falou assim, pega o telefone pra desbloquear a necessidade de aprovação. Ela pega o telefone e manda uma mensagem para os seus amigos, pra sua rede de contato e pede um dinheiro emprestado, mas não diz pro que é. Aí eu falei, cara, eu não vou fazer. Aí ela, poxa, mas tipo, é um exercício. Eu falei, não, eu adorei o exercício, adorei a proposta me fez refletir se eu tenho pessoas que eu poderia pedir algo sem ter que explicar. Eu entendi a resposta, se eu tenho coragem de fazer isso. Então as reflexões já me foram muito suficientes para eu tomar as minhas decisões. Mas eu falei, eu não vou pedir, porque realmente eu quero fazer isso um dia que for necessário. Dizer não para uma pessoa que tá dando uma mentoria para você
Não é um processo tão fácil. Pra minha Rafa, sabe? Pra minha criança. Mas eu falei, não vou fazer. Ah, você quer dizer? Não, não vou fazer. Não, eu quero fazer isso no dia que realmente precisar, no dia realmente que for necessário. E todo mundo fez. Você imagina você tá num ambiente que todo mundo fez uma coisa menos você? Não é um processo fácil, tá? Se eu te disser que ali minhas mãos não suaram, meu posicionamento não foi meio balançado, mas eu não fiz, porque eu não queria fazer. Eu tava com o coração muito aberto, eu não tava sendo resistente, eu entendi o processo, eu entendi a proposta, eu fiz as minhas anotações, sabe? Do que eu tava ali exercitando, necessidade de aprovação, pedir ajuda pro outro. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda pro outro, eu identifico isso o tempo inteiro em mim. Eu passei o ano novo com febre em casa sozinha e eu não pedi ajuda pra ninguém. Então eu tenho dificuldade de pedir ajuda, isso é um exercício meu, cara, muito forte, de falar assim, pelo amor de Deus, fulano, me vem me salvar, me ajuda aqui. A criança, a Rafa criança, foi muito rejeitada. Então hoje pedir ajuda me traz talvez o meu medo lá de trás, de não ter. Então não pedir já saber que eu não tenho. Então tá tudo bem, eu sei, consigo lidar. Mas talvez pedir e não ter, me vem aquela criança. Sabe? E hoje eu identifico isso numa boa, eu vou trabalhando as minhas emoções. Eu não fico pirada não, tá, gente? Nesses processos loucos de ficar o tempo inteiro me conhecendo, não é isso. Mas hoje eu trago pra consciência um sentimento. Eu trago pra consciência uma atitude. Eu trago pra consciência um posicionamento. Por que eu tô agindo assim? Ah, é por isso, isso e isso. Tá bom. Dá pra ajustar agora? Não dá. Vai ser na próxima. E aí, então, são os exercícios que a gente passa pra poder fazer os ajustes, né? Mas eu tô falando isso porque naquele momento que eu passei pela mentoria, era só um exercício, né? E foi difícil pra mim dizer não. Mas eu fiz, eu me posicionei, eu falei, não, vou fazer. E aí, depois todo mundo abriu seus microfones e contou os seus cases, e aí a menina falou, Rafa não fez, né? Eu falei, não, eu tô guardando esse pedido de ajuda pro dia que eu realmente precisar pedir. Aí tu imagina, você tá numa sala com um monte de gente, todo mundo fez o exercício menos você. E eu falei, não vou fazer. Porque eu não queria fazer aquilo naquele momento. Então, precisa dizer o sim pra você. Não é fácil. Eu tô agora acolhendo as nossas partes femininas de dizer pra você, o não é o seu aliado. Você precisa saber se você diz não. Você precisa se posicionar. Mas isso também não é fácil. Porque eu também dizer fala não pra tua mãe, fala não pra sua irmã, fala não pra não sei pra quem. Cara, pra mim, dizer não pra minha irmã talvez seja um dos maiores desafios da minha vida. Porque, cara, é minha irmã, sabe? Mas hoje, se for preciso, eu vou precisar exercitar isso. Eu não posso. Irmã, com todo o amor do mundo, hoje eu não posso. Irmã, eu amo você. Mesmo que eu não precise dizer isso, mas hoje eu não tenho como fazer. Precisa ser um exercício isso. Vai doer. Teu coração vai parecer que vai parar, né? A Bia botou aqui, o coração chega para. É verdade. Mas precisa dizer não. Fulano, hoje eu não posso. Hoje não dá. O não é o seu aliado. Para de ser boazinha. Por favor. É um pedido meu. É um desejo pra você, pra 2024. Você me perguntar assim, qual é o teu desejo de 2024? Para de ser boazinha. A Elisete botou... A Elisete, gente, a Elisete... Não tenho palavras, tá? Dizer não é desafiador, mas é necessário. Eu digo isso como um sentimento. Dizer não pra mim não é uma coisa simples, tá, mulherada? Não é... vai lá e fala não e não quero, não posso... Tem gente que consegue trazer isso com muita tranquilidade. Eu admiro muito as pessoas bem... Eu falei da Maria que tá na live aí. O quanto ela se posicionava como uma pessoa que consegue dizer não. Parecia muito fácil, muito mais simples pra ela do que pra mim. Aquela criança rejeitada, ferida, mal amada, mal validada, que traz pra fase adulta, querendo ter essa validação e esse apoio de pessoas que, na verdade, muitas vezes não estão nem aí pra você. Então, você quer ser validado por quem? Você precisa ser validado por você. Primeira pessoa que tem que validar as suas atitudes, as suas decisões é você. Primeira pessoa que tem que se acolher é você. E sabe como o que eu queria compartilhar? Sabe como eu identifiquei isso? Eu tava uma vez respondendo uma caixinha. Era um momento muito doloroso meu. E eu tenho vários momentos dolorosos, né? Ou pessoa de história. Mas tava preenchendo uma caixinha que alguém ia fazer umas meditações. Um momento de meditação. E aí, a primeira pessoa que eu respondi, deixa aqui o nome da sua pessoa pra meditação, né? E aí eu falei, botei Denis, botei minha irmã. Depois a pessoa, que é uma pessoa querida, me chamou e falou assim, Rafa, você botou aí algumas pessoas e você não botou seu nome. Aí eu, epa. Ou seja,
Eu não tinha esse olhar de que eu preciso primeiro me acolher, primeiro me validar, primeiro dizendo sim pra mim, primeiro me amar, primeiro me posicionar, primeiro cuidar de mim. Porque uma pessoa ferida, machucada, derrotada, não ajuda ninguém, não faz por ninguém, não medita por ninguém. E isso foi Ó, lembra que eu falei que tem uma virada de chave forte? Então, primeiro, diz sim pra você. Para de ser boazinha. Sai desse lugar de salvadora. E eu tô falando isso com muito amor e acolhimento porque eu falo isso pra mim. Rafa, sai desse lugar de ser boazinha. Você quer ser boazinha pra quem? Por quem? Você quer ser boazinha por quê? Quem você quer que te valide dessa vez? Você já não precisa se validar? Você já não é o suficiente validar as suas atitudes? Você não é o suficiente acreditar em você? É claro que o amor e o acolhimento e muitas coisas são muito gostosas e muito importantes. Mas não é sobre isso. Hoje, se dizer não pra alguém é importante pra você, exercita isso. Ai, tem uns comentários aqui, eu gosto de ler, né? Deixa eu ver se eu consigo. A Bia botou aqui, ó, nem sempre se posicionar é fácil, principalmente em certos ambientes. E aí eu já trago, principalmente pra nós mulheres, né? A Ana botou assim, ó, eu aprendi e isso me traz muita paz. Eu também, Ana, aprendi. Aprendi a dizer não, aprendi a me posicionar. Aprendi o não como um aliado e isso hoje me traz muita paz também. Me traz uma tranquilidade pra tomar decisões, sabe? Pra ser líder da minha vida. Eu quero governar minha vida, eu quero liderar minha vida. E pra isso eu preciso aprender a dizer não. Pra isso eu preciso aprender a me posicionar. Pra isso eu preciso aprender a decidir o que eu quero e o que eu não quero. Mas lembra das tríades que até agora eu não falei? Tô igual aquele pessoal que fica segurando pro final. Eu trouxe três falas que eu queria deixar aqui pra gente pensar sobre como é que eu digo não, sabe? Primeiro, eu acho que é focar nas suas prioridades. Então, assim, você tem uma agenda. Se você burla a sua agenda, você tá vivendo a agenda do outro. Lembra disso. Sempre tem um bonzinho e um esperto. Você quer ser quem? Eu não quero ser nem a boazinha nem a esperta. Eu quero ser a pessoa que consegue dizer não. Olha a chave aí. Tem o bonzinho e o esperto. Eu quero ser a pessoa que sabe dizer não. Que sabe o meu lugar. Não quero nem ser boazinha, nem quero ser esperta também. Mas defina suas prioridades. Quais são suas prioridades? E como definir prioridades? Coloque-se na prioridade. Então, no top 1 de prioridade, quando você fizer as suas prioridades, coloca o seu nomezinho lá. Dá o seu check no seu nome. Vai ser importante pra você. Então, defina suas prioridades, porque quando você define o que é importante, o que é prioridade pra você, você não vive a agenda do outro. Viver a agenda do outro vai tirar você da sua prioridade. E aí vai ser mais difícil você dizer não. Então, quando você entende sua prioridade, tem prioridades hoje que são importantíssimas, tipo ir na academia, fazer minhas meditações, ler. Então, se alguém me convida pra fazer algumas coisas assim, simples, sabe? Ontem a Lari, minha prima, ela mora em São Paulo, ela queria vir aqui entregar uma agenda e eu quero até mostrar, depois eu vou mostrar. Uma agenda linda que ela mandou fazer no Alinecast pra mim. E aí ela mandou, prima, você vai estar em casa? No horário que ela mandou, eu falei, eu vou estar na academia. É prioridade pra mim. Ah, que besteira, né? O horário da academia. Não é. É o horário que eu desestresso, é o horário que eu coloco, né, as emoções também junto com o treino pra fora. É a hora que eu endorfino, é a hora que eu me renovo, é a hora que eu venço a minha preguiça, a minha procrastinação. Então, é muito importante pra mim. Então, defina a sua prioridade. Se coloca como prioridade, defina quais são. Quais são as atividades e os lugares de prioridade. Que aí você consegue, eu acredito, dizer não pro outro ou se posicionar um pouco mais fácil. 2. Se desenvolve emocionalmente pra isso. Então, exercita. Exercita o não com coisa pequena, com coisa simples, com coisa do dia a dia. Fala não de uma forma natural. Não quero, não posso, não vou. Hoje não dá. Sem ter que se explicar tanto. Olha a tarefa. Não é pra ser nada difícil, não. É só pra você realmente conseguir colocar o não como exercício. Então, se alguém te chamou pra algo, se alguém te incluiu na agenda dela que você não pode, se alguém te deixou desconfortável, se alguém fez algo e que você precisa dizer não, coloque como um exercício. Diga não. Mas trabalhe suas emoções pra isso, porque vai ser difícil. Talvez vai sentir uma coisinha aqui no estômago, sabe? Que você fala, eu não queria dizer não. Eu já fiz assim, de falar pra pessoa, cara, você até me desculpa, mas eu vou precisar dizer não. Sai desse lugar de boazinha. Não é pra ser assim. Talvez o início vai ser assim, mas não é pra ser assim. Bom dia.
se posiciona como uma pessoa que sabe o que quer, entende as suas prioridades, que foi a etapa 1, para você se desenvolver emocionalmente. Para que seja até desconfortável no início, seja um pouco doloroso, seja um pouco difícil, mas você vai exercitar igual um músculo. Dizer não vai ser um exercício para você igual um músculo, tá? E aí depois você vai conseguir dizer não sem ter que explicar tanto, sem te doer tanto. Não posso, não vou. Hoje não dá. Eu não vou fazer. Isso aqui não é bacana pra mim. Não quero. Não, o não quero, então, sem explicação, é uma coisa que as pessoas geralmente não aceitam. Então, se desenvolve emocionalmente pra isso, tá? Então, primeiro focar na sua prioridade. Tenha prioridade. Se coloque como prioridade. Depois, você se desenvolve emocionalmente pra isso. Porque, ainda mais se você é a salvadora, a boazinha, a pessoa disponível, quando você começar a dizer não, vai se levantar aí um exército de pessoas chateadas com você, porque eu falei que sempre tem o bonzinho e sempre tem o que se beneficia do bonzinho, né? Então, se você tá no lugar do bonzinho, tem uma galera aí que gosta de pedir coisas pra você porque sabe que você não vai dizer não. Não tem isso. A pessoa pede, geralmente. Dificilmente eu vou pegar meu telefone aqui agora e vou ligar pra uma pessoa que vai me dizer não de alguma coisa. Eu vou ligar pra uma pessoa que é mais propício de me dar o sim, né? Então, se equilibra emocionalmente pra isso. Pra que você consiga dizer não, pra que você saiba que você vai dizer não e que isso vai te gerar um desconforto. Vai gerar um desconforto no outro, vai gerar no início uma estranheza. Então, se conheça emocionalmente pra entender se você é a pessoa que busca validação, é a pessoa que tem medo da rejeição, é a pessoa que tem medo da solidão, é a pessoa que tem necessidade de aprovação. Então você precisa dizer sim para ser aprovada, validada, amada. E se a gente precisa disso o tempo inteiro, a gente tá até com as pessoas erradas. Porque se um não vai estremecer tanto uma relação, cara, essa pessoa não pode, tá? Não pode nem estar no meu meio. Porque o não vai estremecer e me colocar no outro lugar. Não é pra ser um amigo, pra ser um parceiro de vida, pra ser uma pessoa próxima. Porque a pessoa precisa entender que o seu não, por muitas vezes, é um sim pra você. Eu tenho isso pra mim hoje. O meu não pro outro, ele é um sim pra mim. Agora a terceira, que pra mim foi o mais difícil do processo de dizer não. Deixar de ter medo. O medo, gente, ele paralisa. E aí, não é deixar de ter medo, porque eu não acho que a gente abandone o medo, né? Quando eu falo deixar de ter medo, é trabalhar o medo. Então, o medo de dizer não é forte, tá? Não desconsidera isso, não. Dizer não pro esposo, pra irmã, pra mãe, é difícil. Mas você vai precisar exercitar. E aí você vai precisar trabalhar esse medo. O medo, ele chega... Pelo menos pra mim, eu não sei como é que funciona pra você que tá aí assistindo ou que vai assistir depois. O medo chega e me dá um friozinho na barriga, sabe? Igual criança mesmo, tem muitas coisas de criança. Acho que todo mundo tem, mas eu hoje identifico muito rápido, muito fácil. Quando você começar a dizer não, vai te dar um desconfortozinho aqui, sabe? Vai te dar dor de cabeça, vai te dar talvez coisas até físicas. Porque vai ser seu corpo com a sua mente respondendo a um novo comportamento. Mas você vai precisar aprender a lidar com isso. Então eu queria deixar essas 3 tríades pra gente hoje. Pra gente, porque eu me incluo nisso, tá? É um exercício diário. Focar nas suas prioridades, ser a sua prioridade, tá? 2, se desenvolva emocionalmente pra isso. Pra dizer não, lide com isso. E o 3 é olhar de alguma forma pra esse medo. Lida com esse medo. Diz não pro outro. Diz não pra quem você ama da melhor forma possível, da sua forma possível, tá? Que seja a forma mais impositiva, mais imperativa e que seja a forma mais doce do mundo. Mas sai desse movimento hoje daqui com essa reflexão. Com essas reflexões. Porque eu vou sair, tá? Quando a gente fala alguma coisa, a gente também tá se ouvindo, né? E aí vai ser quando a gente se posiciona publicamente, nosso compromisso é maior ainda de fazer isso valer, né? Então, essa live de hoje foi pra gente falar de não como aliado. O não é um aliado na nossa vida. Ah, Marisa tá falando que tem orgulho de mim. Eu tenho orgulho da gente. Das mulheres incríveis que nós somos, das mulheres incríveis que eu me conecto todos os dias e que fortalece mais ainda o meu feminino, né? Que a gente é criada e também há pouco tempo, meu pai, ó, eu adoro dar exemplos meus, né? Ah, Tracy, que bom que você tá aqui. Deixa eu aproveitar, gente, porque eu amo parcerias com mulheres incríveis. A Tracy tá fazendo
Tá lá no destaque dela, se você puder ir lá já ver. Tracy fala de... Eu falo que ela é a rainha da prosperidade. Eu adoro dar título de nobreza pras pessoas, tá? Amo. Parece até que eu sou alguém que trabalha no governo que pode dar títulos. Enfim, eu falo que a Tracy é a rainha da prosperidade. Inclusive, eu não coloquei minha nota por aqui hoje. Ó, próxima live eu vou trazer a nota, tá? Prometo que eu ando com uma nota agarrada. Por conta da rainha da prosperidade. Então a Tracy está fazendo, e é um livro que eu queria muito ler, eu não tenho esse livro, quero ainda ler, que fala sobre, se eu não me engano, Tracy, se estiver errado você me corrige aí, 26 passos da prosperidade, 26, eu vou te chamar de 26 pílulas da prosperidade, e tá lá no destaque dela. E cara, são textos curtinhos, mas que fazem a gente pensar tanto sobre a escassez, sobre o bem e o mal, sobre posicionamento, sabe? Sobre a abundância. E quando a gente fala de prosperidade, tá muito. As pessoas. Eu também já olhei dessa forma. A gente liga muito ao dinheiro, né? E não é. A prosperidade, ela é uma energia, ela é um comportamento. A prosperidade é algo muito além. Eu fico muito feliz de ter acessado isso. A prosperidade é algo muito além. É algo realmente enorme, sabe? E eu quero ser uma mulher próspera, uma mulher abundante, uma mulher de transbordo, transbordar mesmo, sabe? Ser igual uma fonte. Ó, a Tracy está botando aqui, Criando Prosperidade, do Deepak Chopra. O livro é fácil, gostoso e profundo. E ele é curtinho, né, Tracy? As pílulas, né, as mensagens são curtinhas. Então, se você puder ir lá no perfil da Tracy, ela tá aqui. Já clica lá e vai lá para você poder assistir. Porque coisa boa é para ser compartilhada mesmo. A prosperidade que eu hoje acessei é muito da minha mentalidade próspera, sabe? E quando eu vejo um comportamento de escassez, igual eu falei do medo, eu identifico rápido, sabe? Exemplo bobo. Sobrou alguma coisa que é um pouquinho. Aí eu falo, acho que eu vou guardar. Aí eu falo, não, cara, isso não é um comportamento próspero. Não tô falando de desperdício, não. Lembra sempre do equilíbrio. Mas eu penso sempre nos meus comportamentos, se tá sendo próspero e abundante ou se tá sendo de escassez. Então eu já tô fazendo aqui uma excelente propaganda, porque é uma parada que me fez muito sentido, tá, gente? E eu sou essa pessoa de transbordar mesmo. Foi bom pra mim, pode ser bom pra mais alguém. Eu acessei através de alguém, eu gostaria de dar esse acesso também pra outras pessoas, sabe? Me faz muito sentido isso, meu coração canta, assim, de compartilhar coisa boa. Porque eu adoro quando alguém compartilha coisa boa comigo. Eu fico muito feliz quando alguém me manda uma mensagem. Rafa, eu vi esse filme aqui, a tua cara. Vi esse documentário do David Beckham, você vai adorar. Rafa, não sei o que, enfim, né? Olha, já tô levando live pro outro lado, hein? Que eu falo a beça. Eu sou muito aplicada. O pessoal fala que eu tenho um coração ensinável. Eu adoro isso. Queria deixar, pra gente finalizar, que vou fazer live aqui toda semana, toda quarta-feira, às 7 da manhã, pra gente tomar um café, começar o dia juntas, começar a se encher de coisas boas. Se encher mesmo, sabe? A gente precisa se encher. Porque a gente vai se esvaziando, ou ao longo da vida, da jornada, do trabalho, do dia, e a gente precisa voltar pra gente e se encher. Então, toda quarta-feira eu tô aqui, 7 horas da manhã, pra gente poder trazer um assunto. Eu quis muito começar pelo não como um aliado, porque eu não sei se vocês acompanharam aí. Eu abri uma caixinha na segunda-feira, eu amo. Toda segunda-feira também tem caixinha, né? Eu abri uma caixinha falando... não sei se vocês estão acompanhando, mas meu Instagram aí tá cheio de novidade, né? Tem cheio de corte aí dos podcasts. E eu abri uma caixinha perguntando sobre decisão, pedindo para as pessoas compartilharem decisões comigo. O que tem de mulher sofrendo relacionamento abusivo, sofrendo relacionamentos infelizes? Então não é só abusivo não, porque parece que abusivo é sempre só o outro, né? Não é, tá, gente? Abusivo tem um monte de gente abusiva também. Mas o que tem de mulheres com problemas emocionais ligados a relacionamento, porque as pessoas sabem que a caixinha é anônima, eu não marco arroba, né? Eu não compartilho a pessoa, a menos que ela queira, que ela peça, que ela autorize. Eu vi o quanto nós mulheres precisamos desse ambiente de cura, de apoio, de cura, né? Não sou terapeuta ainda, quem sabe, né? Não estou hoje como terapeuta, como psicólogo, como psicanalista, nada disso. Sou uma mulher que fui em busca de cura e continuo em busca de cura. Então, quero sim ser uma mulher que é um canal de transbordo, de ressignificação de muita coisa para outras mulheres. E recebi muitos depoimentos de mulheres que vivem em relacionamentos difíceis. Acredito eu que uma das bases disso, como eu iniciei a live falando lá do nosso passado, uma das coisas é a gente não dizer não pro outro, é a gente dizer não pra gente. E a gente não entender o momento que a gente tá e onde a gente pode chegar. Então, queria fechar esse momento de dizer não como um aliado seu, como um amigo, que você traga o não
Como eu trouxe a prosperidade e a abundância pra minha vida, eu trouxe o não pra minha vida, eu quero que você leve pra sua vida esse pensamento sobre o não, sobre se posicionar, sobre assumir o seu lugar no mundo, e se você merece viver um relacionamento ruim. Se você se coloca em prioridade, se você merece viver relacionamentos, não é só homem e mulher, não. Se você merece estar em ambientes ruins. Eu acredito que não. Eu não merecia, e eu estava, e eu vivia. Fui essa pessoa, essa mulher durante muitos anos. Era o mapa de mundo que eu tinha, era o que eu acessava, era o que eu sabia, e hoje eu quero compartilhar isso assim com pessoas que possam precisar também. Obrigada por você que esteve aqui. Eu nem sei se tem 1 hora que eu tirei o relógio porque eu quero não ficar mais escrava do relógio. Mas eu sei que é importante, né? Vou tentar fazer lives curtinhas, de 40 minutinhos, pra gente poder conversar, de trazer temas relevantes. Vou abrir uma caixinha pra perguntar qual tema você gostaria de ver por aqui. Tô procurando parceiras, sim, pra gente fazer umas collabs, pra fazer lives juntos, pra gente transbordar coisas importantes e interessantes pro mundo. Obrigada a você que esteve até aqui. Eu quero só comentar o que a Ana falou. Rafa, eu vejo situações em que eu me pergunto por que ela não diz não, por que ela não diz não e tem realmente pessoas que não conseguem. Porque dizer não, por muitas vezes, é muito difícil, Ana. Mesmo pra gente parecendo muito simples, eu tenho certeza que muitas pessoas que conviviam comigo, minha irmã, a Maria, talvez alguma rede de amigos, deveriam pensar, por que a Rafa não consegue dizer não? Cara, isso aqui é tão simples pra Rafa, por que a Rafa se agride? Por que ela se machuca e diz sim pro outro? Porque é toda uma construção, sabe? É uma construção realmente patriarcal, é uma construção da sua infância, é uma construção, não é sua você não, tá? É uma construção nossa, é uma construção feminina, é uma construção social, de servidão, de ser boazinha, de ser validada, de ser aceita. Então, não é tão difícil, não é tão fácil, não. Seria leviano. Pra mim, tá, gente? Cada um tem o seu sentido, né? Cada um tem os seus olhares. Pra mim, eu, Rafa, não acho que dizer não é uma tarefa fácil. Pra mim, nunca foi fácil. Continua não sendo. Bom dia. Pra mim, continua não sendo tão fácil. Mas pra mim, hoje, é luz e clareza sobre o que é necessário. Então, a gente tá na internet, né? E eu também vejo muita live, eu consumo muito conteúdo hoje, menos do que eu já consumi. Mas eu já vi muitas pessoas falando, sabe? É fácil dizer não, se posiciona, faz logo, vai lá. Pra mim, não foi assim. Eu abri essa live falando o quanto eu tive feridas emocionais de criança, quanto foi difícil a minha infância, o quanto eu não fui amada, validada, cuidada. Uma criança o meu filho, Denis, eu posso ter, talvez, eu posso não, eu errei em muitas coisas com ele, mas eu amo muito meu filho, né? Eu quis validar muito ele, e foi até uma coisa inconsciente, tá? Eu fiquei grávida aos 15 anos, então eu não fiz isso sabendo já não. Hoje eu acesso coisas que eu não acessava, mas eu amei muito meu filho, eu validei muito ele. Meu filho fala não pra mim tranquilamente. Meu filho se posiciona com as pessoas, vejo que existe um conflito ali que às vezes ele compartilha comigo, mas ele diz não, ele é posicionado, ele diz sim pra ele. Eu não fui essa criança, não fui essa pessoa que conseguia me posicionar, que conseguia não agradar, que conseguia não pertencer. Eu tinha um senso de pertencer, de ser validada, e não sabia que era isso. Então essa falta do não, por muitas vezes eram problemas emocionais, feridas, que eu fui tratando na terapia. Eu fiz muita coisa para tratar, para me tratar. Eu não, cada um tem um viés, mas para mim não teve uma fórmula. Para mim tiveram vários processos. Então eu fiz terapia, eu fiz yoga, eu fiz muita meditação, eu fiz muita atividade física, eu ficar 2 horas lá na barque até descarregar as energias, as emoções difíceis para refletir sobre o que precisava ser feito. Então, o processo de dizer não, eu não gosto de romantizar. Eu trouxe o título do não como aliado, ele é o seu aliado, ele é a sua... Por muitas vezes, o seu processo de libertação, o não é libertador. Mas não é um processo fácil. Se eu vier aqui dizer que é fácil, é leviano, pra mim nunca foi. E em muitos momentos, com pessoas que eu amo muito, ainda é difícil. Mas eu sei hoje o quanto é necessário. Então, trazer essa clareza pra consciência, eu acho que já é a resposta de muita coisa, né? Ó, a Tracy botou aqui, ó, isso tem relação com a autoimagem. Para algumas pessoas é realmente difícil de se aceitar.
Eu acredito que eu tinha muita dificuldade de me amar e de me aceitar. Então isso trouxe muitos comportamentos fáceis para o outro, mas difíceis para mim. Muitos comportamentos de fácil validação do outro, né? Ok, Rafa é maravilhosa, Rafa é boazinha, Rafa não sei o quê, Rafa posso contar, Rafa... Não sou. Não sou mais a boazinha, não sou mais a salvadora, não sou mais a heroína, não sou paramédica, não sou médica, não sou a pessoa que vai ressuscitar ninguém, não sou, não quero ser. Eu não era, mas eu queria ser, tá? Eu também nunca fui, mas eu queria ser. Eu me colocava assim. Então, hoje não. Hoje eu quero ser a Rafa. Uma líder, uma mulher que tá na internet, uma mulher que tem um podcast, uma mulher que é empreendedora, uma mulher que é mãe, mas uma mulher que tem opinião, que tem decisão, que tem liderança, que tem governo da própria vida, da própria decisão, que exercita no momento de conflito a palavra não. Não, não posso. Eu não vou. Eu não consigo, eu não tenho condições, eu não quero. Hoje essa é a construção da Rafa. Ó, a Tracy botou aqui, ó, que dizer não é uma construção de dia a dia, assim como a gente constrói um corpo sarado. Adorei isso. Dizer não é uma construção do dia a dia. A gente precisa exercitar isso todos os dias. Eu não quero... como eu gosto de... Eu falo muito que eu sou a pessoa que eu gosto de trazer a esperança, né? A luz. Eu não gosto das cobranças e do... Eu funciono muitas vezes assim numa pressãozinha, mas eu não gosto muito de colocar muita pressão sobre o outro, porque eu sei o quanto isso para algumas pessoas é difícil e é de travar. Então eu não queria terminar essa live falando assim pra você, vai lá, fala não, resolve teus BO e segue, tá tudo bem. Não é assim. Olha pra uma situação que você tá se agredindo emocionalmente, olha pra uma situação que tá te deixando mal, e se a resposta disso é não, faz isso. Coloca como um exercício. Se alguém te pede algo e você fere a sua agenda, se alguém conta com você de uma forma que você tá se atrasando, diz não. Diz não aos poucos, diz não bem posicionado, diz não com clareza, diz não com uma pequena explicação, diz não do seu jeitinho, sabe? Não é o jeitinho da Rafa, não é o jeitinho do outro, diz não do seu jeitinho. Traz pra sua consciência, traz pro seu dia a dia o que faz sentido pra você. Isso pra mim é a chave, tá? Porque como eu era aquela Rafa que eu gosto de compartilhar do passado, e aí você vai sendo bombardeada por opiniões e por pensamentos e por coisas, você fica confuso. E você fala, cara, só eu que não sou assim? Só eu que não sei dizer não? Todo mundo à minha volta fala não? Todo mundo traz o não como um aliado? Só eu tenho dificuldade? Só eu tenho essa necessidade de ser amada, de ser validada, de ser querida, de ser... Só eu? E isso machuca também, sabe? Então, não se agride, se acolhe primeiro, se cuida primeiro. Porque a gente já é muito apontado e muito, de alguma forma, muito cobrado, muito imposto. Então, é pra pegar tudo que a gente tá conversando aqui, porque é uma conversa, né? É um bate-papo de gente grande, de adulto, e traz isso pra você. Você consegue exercitar isso? A Shen botou aqui, ó, eu amei paramédica. Shen, depois que eu vi isso, eu amei. Eu falei, gente, você é médica, é paramédica? É heroína, é salvadora? Não. Então, isso não é com você. Sabe? Isso não te diz respeito. Não, para de ser louca. Igual, eu gosto muito da Márcia Sensitiva falando, para de ser doida. Eu por muitas vezes falei isso pra mim, sabe? Rafa, para de ser doida. Para de ser maluca. Para. Calma, se acolhe. E aí, olha o quanto... Pra finalizar, eu queria trazer um último ponto do momento que eu vivo atual. O Rafa falou que eu saí do ponto A pro ponto B, né? E eu gosto muito do ponto do equilíbrio. Não se chama nos negócios de break-even, quando o negócio atinge um ponto de equilíbrio? Se eu não estiver falando besteira, eu acho que é isso, que eu adoro os princípios da liderança e da administração, né? Pros negócios, pra trazer pra vida pessoal. Por muitas vezes, nesse meu eu atual... Nessa minha construção agora de liderança da minha vida, de autoconhecimento, de governar as minhas decisões, já fui chamada de egoísta. Olha que louco, a pessoa que saiu da síndrome de boazinha, da salvadora, da paramédica, pra pessoa que é egoísta. Então já ouvi. Rafa, você é muito egoísta, você só pensa em você. Porque as pessoas, a sociedade, não tá acostumada a ver uma mulher posicionada. Então não é tão fácil quanto parece, sabe? E eu também não quero ser egoísta, grossa, sabe? Eu gosto muito desse meu lado maternal, desse meu lado humano. Eu gosto desse lado meu.
É um processo meu que eu gosto. Mas hoje, se tiver que dizer não, eu não digo não pra mim. Eu vou dizer pra mim sim o tempo todo, sabe? Eu só não quero perder pra mim, mas eu não digo não pra mim. Eu digo sim pra mim o tempo todo. Isso pra quem conhece a Rafa agora, a Rafa atual, soa como a Rafa soberba ou a Rafa egoísta. Não é, é a Rafa posicionada. Então, tô compartilhando com você a Rafa do passado, a Rafa atual, a Rafa A do ponto pro ponto B, pra você entender qual ponto você tá. Refletir sobre isso, se acolher, se cuida, tá? Ninguém vai fazer isso por você, não. Mas para de ser boazinha. Porque o boazinho... Eu não quero falar palavrão na internet, apesar de eu ser uma pessoa livre, né? Mas o bonzinho só se ferra. Só troca o ferra por outra coisa, tá? A pessoa boazinha, ela só toma. É uma verdade, tá? Então, se acolhe, se ama, se cuida, mas se protege. Se protege falando não. Usa o não como aliado, tá? Ó, a Ana botou aqui, eu já fui muito julgada por dizer não. Eu imagino mesmo. A Rosa botou aqui, você foi pro seu filho adulto que você precisava quando criança. Eu imagino que eu tentei construir coisas que no inconsciente eu nem sabia. Mas eu tentei exercitar, né? Talvez pra não repetir o padrão do julgamento. A Bia botou, a Ana falou tudo. O julgamento também pega muito. Ser julgada como fria ou de não se importar entre outras coisas. É verdade. Bia é uma mulher muito posicionada, muito séria, muito firme. Bia, eu duvido o quantas vezes você não foi chamada de grossa. O quantas vezes não ouvi aquela piadinha assim, tá de TPM hoje. E tá sem transar. Porque nós mulheres não temos isso, tá? É como se a TPM, os hormônios, a falta de sexo, a falta de algumas coisas nos trouxessem um posicionamento. Não é realmente a clareza, a informação, o autoconhecimento, a valorização, né? A gente só tem que ouvir que tá louca. E por muitas vezes a gente tá só posicionada, tá? A Shen botou eu era. Eu imagino que a Shen tá falando que era uma pessoa que também... imagino, tá, amiga? Que era uma pessoa também que precisava dessa... que dizia o sim, né? Que precisava dessa validação. Eu espero que eu não esteja falando de forma indevida, de forma errada. Ah, olha a Elisete. Gente, a Vivian que brinca assim, eu paguei um cachê, tá? Pro pessoal me elogiar hoje. Brincadeira. A Elisete botou assim, eu não conhecia a outra Rafa, mas a Rafa atual é apaixonante, eu sou sua fã. Você sabe que eu sou sua fã, né? Eu sou fã de caminhar com mulheres incríveis. Eu sou fã de me aliançar, sabe? Eu sou fã de conhecer, de compartilhar o mundo com mulheres incríveis. Eu quero muito isso. Esses dias eu comentei isso aqui na internet. Eu conheci uma menina no network, aí ela falou assim, eu comprei uma mentoria do fulano. Eu falei, pô, que bom, parabéns. Eu sou pessoa gosto de incentivar e botar pra cima, né? Aí a menina falou assim, eu prefiro comprar mentorias de homem, né? Que você sabe como são mulheres. Aí olha a Rafa atual. Não, como é que são as mulheres? A Rafa do passado falou assim, é verdade, né, mulher? Não, eu perguntei, não, como é que são as mulheres? Ela, amiga, mulheres competem, a mentoria de mulher não é igual a de homem. Eu falei, não, me explica um pouquinho. Não entendi. E realmente não estava entendendo. Como que uma mentoria de mulher não é igual a de homem? Como é que o serviço de mulher ou de homem é melhor do que de mulher? Então eu não gosto muito desses vieses, não. Eu gosto realmente de caminhar com mulheres fortes, mulheres boas. Acredito muito no poder feminino. Acredito muito na transformação feminina. Acredito que mulheres incríveis formam um exército de filhos incríveis, sabe? Porque a maternidade, nós mães, nós somos pilares de muitas construções. Acredito que líderes incríveis formam uma sociedade incrível, sabe? Acredito muito que mulheres fortes curam outras mulheres. Acredito muito na força do feminino. Eu quero muito caminhar com mulheres maravilhosas. A Paty botou aqui, já fui chamada de mesquinha por dizer não. Eu imagino, Paty, imagino mesmo, porque eu há pouco tempo fui chamada de egoísta. E aí falei, bom, eu sei que eu não sou, eu conheço meu coração, mas se pra pessoa eu me colocar hoje como prioridade é uma dificuldade, eu vou entender, eu vou acolher, mas eu realmente sou uma prioridade. Tem um vídeo que eu vi, que o cara fala assim, e esses dias eu ouvi isso também, tipo, Rafa se acha. Aí eu falei, bom. Mas eu vi uma resposta melhor que eu queria ter aprendido acessado naquela época. A pessoa falou assim pro outro, o fulano se acha. Aí o fulano falou assim, eu não me acho, não, eu sou. Eu sei quem eu sou, é diferente de eu me achar. Me achar é eu achar que eu sou alguma coisa. Não, eu sei quem eu sou. Então,
a chave é você saber quem você é. Porque aí quando o outro tenta te ofender, tenta te diminuir ou desmerecer, você fala, eu sei quem eu sou. Então, eu não sou hoje mais a Rafa boazinha, salvadora, que a minha irmã tem que me defender, sabe? Que alguém tem que se posicionar por mim, que alguém tem que se preocupar o tempo todo comigo e com o meu posicionamento. Hoje eu sou a Rafa que eu quero ser. Eu quero deixar pra você aqui dessa live, que tá comigo, que vai assistir depois, que vai me assistir viralizar aí pelo mundo, porque eu vou. Larga de ser boazinha. Pelo amor de Deus. Essa é a chave do não. Larga de ser boazinha. Ó, a Shin botou assim, as pessoas só vão registrar... peraí que subiu. As pessoas só vão registrar quem você era por um bom tempo, mas no fundo elas se inspiram. Tomara, porque eu me inspiro muito nas pessoas, né? Eu pego o código nas pessoas. A pessoa não precisa nem me ensinar. Eu vejo um comportamento alinhado, eu vejo uma fala, eu vejo uma decisão, eu pego. Eu falo, epa, eu quero isso aqui. Eu quero ser assim. Eu quero me tornar essa pessoa. Minha irmã botou que eu sou fã dessa mulher. Minha irmã é puxa-saco, né? Então, é a pessoa que luta as minhas lutas. E que eu não quero mais sobrecarregar com as minhas lutas. Agora eu quero lutar as minhas lutas. A Bia botou aqui, ó. Tive que conversar muito, principalmente com o Leandro, sobre isso. Sobre não ser doce. Ela tá falando do Leandro, é o parceiro de vida dela. E isso é muito bacana, porque eu sou uma pessoa doce, sabe, Bia? E eu não quero perder essa minha doçura. Porque cada um tem uma característica, um jeitinho, né? Um jeitinho particular. Mas eu quero cada vez mais me posicionar. Eu quero cada vez mais ter o não como aliado. Eu quero cada vez mais saber dizer pro outro, isso aqui me ofende, isso aqui me agride, isso aqui... Ó, eu tenho um exemplo muito simples pra dar, eu sempre dou meus exemplos, né? Eu fiz uma cirurgia uns anos atrás, e aí o meu ex-marido... Tipo assim, eu não tinha nenhuma semana de operado, eu tinha dias de operado. Era um domingo, e ele tava cansado de cuidar de mim, e eu entendo. Mas ele saiu pra tomar uma cerveja com um amigo e eu fiquei em casa sozinha. Aí minha irmã me mandou uma mensagem. Fala, você tá bem? Eu falei assim, tô bem, tá tudo bem aqui e tal. Ela falou assim, cadê o Marcelo? Eu falei, eu tô sozinha. Aí ela falou o quê? Eu sei que ela pegou um carro desembestada, em 20 minutos ela tava aqui. E aí ela falou, não, vou ficar aqui, você não vai ficar sozinha. Minha irmã é muito mais nova que eu. Olha que, gente, olha que vergonha, olha que papelão pra uma mulher. Não ter se posicionado, não ter dito não pro marido, pro esposo, pro companheiro. Não, fulano, não vai tomar cerveja, eu preciso de você hoje, eu preciso que você cuide de mim. Eu cuidei de você uma vida inteira. Eu cuido de você todos os dias. Hoje eu preciso que você cuide de mim. Eu não me posicionava. Eu não sabia me posicionar, eu não sabia fazer ser a Rafa. Eu não sabia me fazer porque eu tinha muito medo, muito receio, muita dificuldade. Eram muitas questões que elas não desapareceram, tá? Elas estão aqui, né? Só que elas estão sendo curadas, tratadas, cicatrizadas, trabalhadas. E eu compartilho sem problema nenhum, porque as nossas dores são muito parecidas, gente. Eu falo isso, o empreendedor e o feminino, tá? A empreendedora e a mulher. Temos dores e passamos por coisas muito parecidas. Às vezes não é a mesma intensidade, não é da mesma forma, não é do mesmo nível. Mas quantas pessoas tiveram uma infância desajustada como eu? Quantas mulheres? Quantas pessoas têm vergonha de dizer isso? Quantas pessoas tiveram mães narcisistas e não falam sobre isso? Porque eu entendo que falar é doloroso, tratar é doloroso, mais doloroso ainda. Compartilhar com alguém, compartilhar na terapia já é doloroso, compartilhar com o mundo é mais difícil ainda. Mas quando a gente começa a tratar, a curar, a gente muda tanta coisa, sabe? Ó, a Paty botou aqui, eu prefiro de mulheres, porque nós nos entendemos. Ela tá falando sobre comprar de mulheres, eu também prefiro comprar de mulheres. Como eu falei, não é levantar bandeiras não, mas eu prefiro, porque eu acho sempre isso. Que uma mulher entende outra mulher, sabe a dificuldade, a necessidade, os dissabores, os desejos, as vontades. Então, eu tenho um grande sonho, um grande desejo. Inclusive, as meninas, elas estavam aqui comigo, né, a Shen, a Trace. Fizemos no ano passado parte de um grupo maravilhoso chamado... Esqueci, gente. Não, peraí. Ó, quando eu tô amando essa minha nova versão, que eu viro a chave de uma coisa, eu viro o mesmo, mas eu não vou esquecer, não. Mulheres em Unidade. Hoje eu saí desse movimento, né? Estou fora do movimento, mas eu quero criar um grande movimento de mulheres que se apoiem, que se ajudem, que compartilham histórias, que compartilham desejos. Eu quero uma grande comunidade feminina que quebre justamente essas conversas fiadas de que a gente
compete, de que a gente não se ajuda, de que comprar de mulher é ruim, que a gente sei lá o quê, que eu não sei quem inventou essas frases, mas que a gente vai reforçando enfim. O papo de hoje é o não como aliado, tá? Não vou levar para outro lugar. Mas eu amo ver mulheres unidas e progredindo. Tarefa de hoje. Eu gosto muito de tarefa, de exercício, de aplicabilidade. Tenta fazer uma análise pequenininha sobre você, sobre o momento que você tá, sobre o que você tem passado. Tenta fazer uma análise simples, tá? Porque se for muito complexo a gente não faz. Então, se você puder, pega aí um caderno, uma folha. Faço muito isso comigo. Coloca aí, consigo dizer não, quem eu tenho dificuldade de dizer não, por que eu não digo não, quando que eu digo não pra mim. Não é pra dificultar nem pra burocratizar, não. É simplificar mesmo. Faz aí 3, 4 perguntinhas chaves pra você. E vê o que você vai responder pra você mesmo. Seja sincero. Mas, o que é importante? Vê alguém que você confie, não alguém que fique te validando, não. Eu tenho muitas pessoas que eu amo, mas eu tenho pessoas que são estratégicas pra eu perguntar. Fulano, você vê isso aqui em mim? O feedback tem que ser estratégico, tá? Eu sou assim realmente? Pra você entender como você se vê e como o outro também te vê. Como você se posiciona e como o outro te vê posicionado. Pede pra alguém estratégico, que vai te dizer realmente a verdade, que vai ser bem transparente com você. Pergunta-chave, tá? Eu consigo dizer não, eu me posiciono, eu digo não pro outro de forma clara, de forma objetiva. Eu não quero deixar aqui perguntas fechadas, eu quero que você faça as suas perguntas, porque vai fazer mais sentido pra você. E pergunta pra alguém que conhece você, mas que diga. Vou dar um exemplo aqui, Elisete é uma pessoa que se você perguntar uma coisa pra ela, ela vai dizer. A Paula também, que é uma parceira, ela não tá aqui na live, mas ela é essa pessoa que se você perguntar uma coisa pra ela, ela vai dizer. Então pergunta para as pessoas estratégicas, porque tem gente que te ama tanto e tem as mesmas dificuldades que você, que vai só te acariciar. Essas pessoas não tem momentos estratégicos, não tem como. Se você perguntar pra alguém que vai dizer assim, fulano, é isso aqui. Fulano, tá errado. Fulano, você não é assim não, você tá viajando, você é tal coisa. Então, sai dessa live hoje com essa clareza do não ser o seu aliado, mas de entender se você é a pessoa que diz não, se você consegue se posicionar assim, tá? Obrigada por você que esteve aqui. Eu sou a Rafa Reis. Se você não me segue, já me segue aí. Se você vai assistir depois, deixa seus comentários aí. E eu ajudo mulheres a serem líderes da sua vida com o poder da decisão. E dizer não é um grande poder de decisão. Obrigada, uma excelente quarta-feira. Vamos pra cima. Eu vou tomar aquele café e vou pra academia. Beijo. Fiquem com Deus, uma ótima quarta. Amanhã tem pod, hein? Tô esperando vocês.